Hora de falar sobre o Cruzeiro, que decidiu mudar de forma radical sua filosofia de contratações de reforços desde a saída de Alexandre Matos. Só para lembrar que enquanto era comandado pelo Matos, o Cruzeiro investia em jogadores jovens, mas também em veteranos. Foi nessa condição que acabaram contratados o Cássio, 38 anos de idade, o Bolassi, 36, Carlos Eduardo e Fagner, 35, Fabrício Bruno e Gabigol, 29 anos. Mas, depois da saída do Matos, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Paulo Pelaipe decidiram se sentar à mesa e chegaram a uma conclusão. Não dá mais para contratar jogadores veteranos que podem garantir um ganho esportivo, mas certamente não vão assegurar uma venda futura. E diante disso, o Cruzeiro passou a buscar apenas atletas jovens. Os 4 reforços contratados nessa janela, todos bem mais novos do que os jogadores que eu citei. O mais velho de todos, Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos de idade. O Cruzeiro também fechou com Rian Guilherme, volante de 22 anos, com Arroio, atacante de 19, e com Cauê Moraes, lateral direito de 18. O Cruzeiro também já tem seu primeiro reforço garantido para 2026. Trata-se de Neiser Villarreal, atacante colombiano de 20 anos de idade que pertence ao Milionários. Ele assinou um pré-contrato e vira reforço cruzeirense a partir de dezembro, embora só possa jogar a partir do ano que vem. Essa mudança no perfil de contratações tem a ver com a capacidade de investimento. O Cruzeiro pode gastar mais com direitos econômicos, mas pretende recuperar esse investimento com as transferências desses atletas num futuro não tão distante. Que vitória do Cruzeiro, Edu Panzi! Se alguém não acredita que o Cruzeiro pode sim brigar pelo título brasileiro, assista novamente a Bahia e Cruzeiro. Quem não acredita que o Cruzeiro tem elenco para brigar pelo título brasileiro, assista novamente a Bahia e Cruzeiro. Uma das maiores vitórias do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2025, porque o adversário jogou bem. Era um adversário invicto em casa até então e que valorizou muito essa conquista do Cruzeiro em Salvador. Bahia fazia um grande jogo, fez 1-0 aos 31 minutos e até os 35 o Cruzeiro não havia feito alterações. E aí na terra do trio elétrico, o Jardim lançou o trio que mudou o jogo. A ousadia de Arroio, o oportunismo de Sinisterra e a precisão de Gabigol mudaram a partida e viraram o jogo. O jogo dos golaços. O golaço do Jean Lucas, o golaço do Sinisterra, não pela finalização, mas pela jogada de Arroio e Matheus Pereira, e o golaço de Gabigol para fazer o 2-1 de uma vitória gigantesca de um time que faz um campeonato impecável. E tome pressão para você, Flamengo. E tome pressão para você, Palmeiras. O Cruzeiro tá vivo. O Cruzeiro não tem Libertadores no meio de semana. Enquanto vocês se matam na competição continental, o Cruzeiro se recupera para a próxima rodada. Cruzeiro mais vivo que nunca na briga, não só da Libertadores, na briga pelo título brasileiro, Cirilo. Ô Vinícius Andrade, comentava aqui no começo do pós-jogo. Até te consultava fora do ar para saber se a minha cabeça não estava muito ruim. Flamengo, Cruzeiro jogou uma vez, venceu. Palmeiras, Cruzeiro jogou uma vez, venceu. Mirassol, Cruzeiro jogou 2 vezes, uma vitória e um empate. Vitória em casa na estreia do campeonato, empate fora de casa no jogo de abertura do retorno. Bahia, 5º colocado, 6 pontos. Vitória por 3-0 e hoje vitória por 2-1. Botafogo, Cruzeiro jogou uma vez fora de casa, venceu. Contra os times do G6, o Cruzeiro venceu, só não venceu uma vez e foi um empate contra a equipe do Mirassol. Mirassol que só perdeu 3 vezes no campeonato. É uma sequência contra essas equipes impressionante. Normalmente a gente fala assim, você perde o campeonato perdendo pontos para os times que estão lá embaixo, porque lá em cima os principais times trocam pontos entre eles, né? O Cruzeiro não está trocando ponto com ninguém, né? O Cruzeiro está vencendo todos esses adversários. Aliás, até me manda aqui agora o Leonardo Parrella, turma do itatiaesporte.com.br, complementando essa matemática, 19 pontos em 21 possíveis contra os times do G6, contra as 5 equipes do G6, que não o Cruzeiro. É uma campanha de absoluto protagonismo nessa edição do Campeonato Brasileiro. Sem dúvidas. Cirilo, semana passada eu falei que 2025 marcava
a volta do Cruzeiro como protagonista no cenário nacional, independente do que acontecer, se o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro ou se vai ser campeão da Copa do Brasil. O que a gente tem visto em 2025, a partir do Campeonato Brasileiro, que é quando o AIS se encaixa sob o comando do Jardim, é de um Cruzeiro que encara todo mundo. E todo mundo que vai jogar contra o Cruzeiro pode ter certeza que passa noites de apuros, né? O treinador, os jogadores, pensando em como frear esse time. E o Cruzeiro é um time que todo mundo sabe a forma de jogar, como o Leonardo Jardim gosta de montar a sua equipe. Em escalação, geralmente não tem surpresa, só tem mudanças quando há uma questão física, como foi a de hoje com a ausência do Lucas Silva. Só que mesmo todo mundo sabendo qual é a escalação e como joga, ninguém consegue parar. É lógico que o Cruzeiro teve tropeços, né? Contra adversários que a gente nem imaginava, por exemplo. Tropeços em casa contra o Ceará, Santos, perdeu o jogo fora para o Bragantino, mas faz parte. Oscilações acontecem, mas o Cruzeiro tem oscilado muito pouco. E contra os times que brigam lá em cima, o Cruzeiro tem sido realmente superior. Hoje foi um jogo que atendeu a minha expectativa. E olha que a minha expectativa era alta, tá, Cirilo? Porque eu esperava um jogaço e foi um jogaço. O jogo estava 0-0 até 20 minutos, quando saiu o gol do Bahia, até 20 do segundo tempo. E eu falava que, né, a gente conversava fora do ar, mesmo no 0-0, já era um jogo muito bom de assistir. Um jogo empolgante. E aí começa a sair os golaços. E pra mim, de todas essas vitórias contra esses adversários do G6, a de hoje eu considero a mais difícil. A mais difícil pelo contexto da partida, até porque nestas outras vitórias que você citou, o Cruzeiro sempre saiu na frente, né? Se eu não estou enganado, o Cruzeiro sempre abriu o placar. Foi assim contra o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, todas essas o Cruzeiro saiu na frente. Mirassol também fez 2-0. Então, assim, hoje foi a primeira vez que o Cruzeiro se viu nessa situação delicada de fora de casa, contra um adversário que não tinha perdido, de ter que buscar uma virada. E aí, a gente tem que enaltecer também essa janela de transferências do Cruzeiro, que foi pontual. O torcedor ficou ansioso, tem que trazer rápido, mas o Cruzeiro foi criterioso para trazer jogadores que chegam para mudar o cenário da partida, com características diferentes daquelas que o Cruzeiro tem no elenco de hoje. O torcedor até perguntou aqui no nosso pré-jogo, o Arroio entraria no lugar de quem? Como que seria aí a presença do Arroio? E eu falei, o Arroio gosta de jogar mais pelo lado direito, seria no lugar do Christian, mas depende muito do contexto da partida. Pode ser que se o Cruzeiro estiver perdendo o Leonardo Jardim, coloque o Arroio para mudar a cara do jogo. E foi isso que aconteceu, né? O Arroio entra quando o jogo estava 1-0 para o Bahia e a cara da partida muda completamente. Por quê? O Christian é um volante que tem atuado como meia pela direita. O Arroio já é um atacante, né? Que atua como um ponta pela direita, leva para a perna esquerda, mais habilidoso. Eu não estou aqui para falar que o Arroio agora é o titular absoluto, que o Christian está fora. Claro que não. O Christian é uma peça fundamental nesse time. Mas hoje o Cruzeiro tem mais recursos no elenco para mudar o cenário de um jogo. E isso ficou bem claro hoje. Vamos lá, Valu! Vitória gigante, Valu! Vitória gigante! Não temos mais voz! Não temos mais nada a não ser felicidade depois dessa virada gigantesca. E já sabe, né? Tem tabu? Chama ele. Hasta la vista, baby! O exterminador de tabus. Leonardo Jardim derrubou mais um, Samuca. Surreal! Torcida do Cruzeiro faz festa! O Jardim tá ali abraçando o Arroio. Abraçou o Sinistro. Que virada! Ô Valu, na hora que o Bahia fez o gol e que eu vi a modificação, eu ia falar o seguinte: chegou a hora do banco dar uma vitória pro Cruzeiro. Só que eu falei, se eu falar, é o goleiro do Bahia que vai fazer um gol de bicicleta em nós. Fiquei quieto. E veio Arroio de um lado, Sinisterra do outro. E o Gabi. Nossa Deus, que golaço. Hoje tem Gabi na zona mista, hein? Nossa senhora. Ó, a U aqui, Valu, ó. Vamos lá, Gabriel. A Bahia nossa! Vamos! Que virada. E o gol do Gabigol, ele chamou a jogada pra ele, cara. Não, maluco. Tá louco, velho. Aí é o predestinado.
é o predestinado. Eu tô muito doido. Pode olhar que eu tô maluco. Valúcido, vamos lá pra repercussão, meu filho. Vambora, meu filho, eu tô valuco. Se você tá maluco daí, eu tô valuco de cá. E a galera também na Samuca TV, agradecer, né? 18 mil pessoas ligadas aqui com a gente nesse pós-jogo que só tá começando. É uma vitória. Fabrício, Caio, todos vocês que estão ligados aqui, como esse time enche a gente de orgulho, como esse time nos deixa feliz. E hoje, peças novas, recém-chegadas, fazendo toda a diferença. Como disse bem o Samuel, faltava mais esse tempero nesse time. E hoje a gente espera que seja a primeira de muitas noites de ver esse tipo de situação, Fabrício. Meu Deus, esse time só me dá alegria, cara. Que isso? Quando eu acho que não vem mais alegria. Meu, esse Arroio que entrou hoje, meu, Sinister, meu Deus do céu, cara. Que jogadoraço, velho. A ser Cruzeiro é bom demais, velho. Tá difícil manter humildade, cara. Você tá doido, velho. Como é que a gente não começa... Pô, Cruzeiro faz a gente sonhar demais, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Nossa senhora, hoje sim. A gente é acostumado, né, com aqueles extremas, acostumado a marcar, fazer marcação, marcando mais do que atacando. Pô, cara, meu irmão, eu vou falar pra vocês, hein. O tal do Sinister e o Arroio, cara... Eu acho que aí tem que se preocupar, fazer uma sombrinha, vai lá, cumpre a parte tática, mas, pô, é o que vai valer isso aí, ó. Essa alegria, os times vão começar a se preocupar com a gente pra caramba na parte defensiva, né? Porque, cara, ó, que jogadoraço, velho, gostei mesmo. Como o Samuca mitou aí, né? Arroio de festa, meu irmão. O moleque tá em tudo quanto é lugar, Caio. E que felicidade do Gabigol, hein? Nossa senhora, ele é muita qualidade, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara. É que ele tá respeitando o momento. Tem que respeitar, né, cara? Eu acho que o Caio Jorge tá numa fase maravilhosa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, cara, com esse comportamento, esse Gabigol que tá hoje aí, sabe, sendo profissional, trabalhando, quietinho, você vê que ele tá bem pra caramba fisicamente, a confiança dele, cara, já tinha entrado em outros jogos, já tinha feito excelentes finalizações, mérito dos goleiros que pegaram, mas hoje, meu irmão, ele falou, hoje eu quero ver vocês pegar, papai. Chama, olha lá, meu irmão, você tá doido. E, Fabrício, só lembrando, né, uma determinada pessoa hoje não vai poder falar que o gol do Gabriel Barbosa, porque essa pessoa chama ele assim, de Gabriel Barbosa, não vai poder falar que foram os gols contra o Juventude, né? Essa pessoa hoje vai ter que falar que foi um gol foi o gol da virada para cima de um time que não havia perdido ainda dentro de casa e foi o gol dos 3 pontos. Essa pessoa vai ter que falar isso hoje, né? Ou será que não vai falar? Não sei, Caio. Também não sei, Valu. E vale lembrar, foi a primeira vitória de virada do Cruzeiro sob o comando de Jardim. Foi contra quem? Contra o Bahia, que era um dos 3 mandantes dentro do Brasileirão que ainda não havia perdido dentro de casa. Foi isso que o Cruzeiro conseguiu fazer hoje. Coletivamente o time foi brilhante? Não foi. Mas é um Cruzeiro que é capaz de vencer independentemente das circunstâncias. E hoje venceu muito com a força do banco de reservas. Um banco de reservas que fez a diferença dentro do jogo. Que na base do improviso, da técnica, da qualidade, conseguiu garantir 3 pontos importantíssimos para o Cruzeiro. Voltar ao segundo lugar, abrir 11 pontos para cima do 5º colocado, que é esse Bahia, que fez um grande jogo, que só valoriza o que o Cruzeiro foi capaz de fazer hoje. Espetacular o que vi de Arroio, de Sinisterra e de Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, o Gabigol, que não marcava desde o dia 20/7 e hoje simplesmente marcou uma pintura, uma obra de arte para garantir 3 pontos à conta do Cruzeiro. Todo o elenco vai ser muito importante para que o clube alcance os objetivos traçados. E o jogo de hoje é uma prova cabal nesse sentido. Vale também reforçar a grande partida que fez o Kaique, que fez o Matheus Henrique, mas não há como se mencionar essa vitória sem falar dos jogadores que fizeram a diferença, que chamaram a responsabilidade, que comandaram a virada do Cruzeiro. E aí, numa boa, como não sonhar? Como não falar que o Cruzeiro de Leonardo Jardim não está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro? É impossível. O campo mostra que esse Cruzeiro, no mínimo, dentro do Brasileirão, vai brigar até as últimas rodadas pelo topo. É como falou aquele jogador lá. Torcedor, calma! Eu tô calmo, porra! Ô, meu irmão,
Que isso, cara. E a gente tava falando aqui no pré-jogo, né? Como a gente sente falta, né? Daquele DNA do Cruzeiro, daquela coceirinha que a gente quer ver o time jogar, né, cara? Aquele time que joga pra frente, que sempre foi característica. Tá na história do Cruzeiro, os melhores jogadores, os melhores ataques, cara. A gente tava falando do ataque, dos gols que o time de 2003 fez. Cara, e é muito legal, cara, ver esses caras sair do banco e dar essa alegria. E não deixando de comprometer a parte tática, sabe? Como o Caio falou também, não pode deixar de valorizar hoje, de parabenizar, né, de enaltecer a participação do Matheus Henrique, que fazia um tempo que não jogava como titular, cara. A gente, lógico, o Lucas Silva tem toda a qualidade dele, né? A gente sabe cadencia o jogo, identificação, aquela coisa toda, liderança, né? Mas o Matheus Henrique hoje mostrou uma capacidade, assim, incrível, sabe? Pegada, de sair pro jogo. Acho que comprometimento também ele teve na parte tática. Acho que no início do segundo tempo, ele até naquele contra-ataque, né, que o Bahia quase fez o gol, eu acho que ele até se empolgou um pouco mais. Não é se empolgou, é a característica dele de geralmente passar na frente da linha da bola, né? Só que aí o Caio Jorge acabou errando o lance e a gente tomou um contra-ataque justamente porque faltou ele naquela coisa de atacar marcando, que a gente fala, né? Ficar atacando, mas não se expor ao contra-ataque do Bahia. Mas em muitas jogadas aí deu para ver a qualidade dele, né? Diferente do Lucas Silva, mas que acrescenta muito no time, né? Uma saída rápida, fisicamente também muito bem, né? Voltando, ajudando, roubando bola. E, cara, e quando entrou esses meninos aí, eu acho que até alivia também pro Matheus Pereira. É muito legal, porque o Matheus Pereira às vezes é muito sobrecarregado, né? Porque a gente vê os nossos extremas, Christian e Wanderson, praticamente são marcadores, né, cara? E entrando o Sinistrão e o Arroio de Festa, meu irmão, esquece, cara, os caras ficam ali, ficam preocupados e divide. Acaba que o Matheus Pereira sobra, né? Sobra e faz uma belíssima jogada. Nossa, que caneta que ele deu, meu. E aí teve a felicidade, colocou na trave e teve a felicidade de sobrar ali no pé do Sinisterra aqui, meu irmão, que não mudou um batimento. O batimento dele não mudou, a bola veio, ele, toma, encaixou o gol. Cara, coisa linda essa vitória importantíssima contra o Bahia, que não seria, o Valu, vou falar pra você, eu já tava preparado, tá? Se a gente vai lá hoje e volta com 0 pontos de lá, pra mim tava normal, tá? Sem crise, sem essa loucura, igual o pessoal já ia falar um monte de besteira aí. Pra mim também. Que o Bahia perdeu, não sei o quê. Bahia, meu irmão, foda, joga lá dentro, foda, entendeu? E agora o Cruzeiro voltou com uma vitória dessa, cara. Nossa, como é bom ver o nosso time assim, que isso, cara. A ser Cruzeiro é bom demais, Valuzão. É bom demais, Fabrício. É bom demais. Eu estaria nessa mesa. Claro que a gente não quer derrota, mas estou com você. Se essa derrota viesse, quando vem o empate, ia ser um pontinho que eu ia também valorizar igual essa água aqui agora. Isso que aconteceu, é um absurdo. É para deixar a gente que já não tem muito juízo, com menos juízo ainda, né? Vamos falar a verdade. Os caras provocam nós, pô. Pô, não faz isso comigo não, cara. Vocês me provocam, velho. Depois aí, eu tomo dura do patrão, velho. Eu empolgo, eu tomo dura do patrão. Caio que passa. Vai, Fabrício, ponte na tampa! 0! É isso, também, vai. Vai. Que isso? Agressão TV? Não. Não, né? 0! É assim, não vou fazer. Eu não vou fazer, senão. Mas aqui, olha só. Vai virar aqueles campeonatos de tapa. Sabe qual que é a questão, Valu? Esse time do Cruzeiro, ele se recusa a perder. Tem um ponto da mentalidade também. É um time que se recusa a sair derrotado de campo. Então nós, que estamos de fora, quando a gente olha aí por uma parte muito lógica, realmente pensar aí em 0 pontos, ou até mesmo 1 ponto contra o Bahia, não seria nada surreal. Pelo que é o campeonato, pelo que o Bahia é capaz de fazer na Fonte Nova. Agora, é o Cruzeiro do Jardim, é o Cruzeiro que é capaz de conseguir vitórias onde joga, onde bem entende, da forma que o jogo mostra, né? Muita gente falava há algum tempo que o Cruzeiro só era capaz de vencer quando abria o placar no início do jogo, ou quando ele tinha menos posse de bola. A verdade é que o Cruzeiro vence em casa, que o Cruzeiro vence fora, o Cruzeiro vence quando tem mais posse de bola, o Cruzeiro vence quando tem menos posse de bola, o Cruzeiro vence quando sai atrás do marcador. O Cruzeiro é capaz de vencer de todas as formas. Todas as formas, e não é à toa que faz essa campanha espetacular.
permitindo o seu torcedor a sonhar, não só lá na frente com o título de Copa do Brasil, mas também com o título de Campeonato Brasileiro. Não, é aulas. Esse time tá dando aulas de como competir, cara. Ô, Caio, cara, não desorganiza. A vontade de ganhar não vira aquela loucura que um sai tentando fazer jogada, individual, esquece. Cara, não, é coletivamente a parada, meu irmão. É coletivamente um ajudando o outro, sabe? Cara, é impressionante. Eu tô falando que no clássico foi assim, cara. Eu vi de perto, meu irmão. Os caras. Eu até brinquei lá, o narrador assustou comigo, não conhece a gente direito. Eu falei que o nosso time, cara, tá tarado, o time tarado, ganhando de 4-0. Podia tocar a bola, fazer uma... O time tarado, mas por vitória, sabe? É impressionante. Os caras em nenhum momento desligam, bicho. E bobear, ia sair o terceiro. Se tem mais tempo ali, ia sair o terceiro. O time focado, sabe? Organizado, cara. Impressionante, cara. Tá dando aulas o Cruzeiro aí. Meu Deus do céu. Porra, meu irmão, que fique longe de toda a uruca que os caras já estão... Meu, esse eixo Rio-São Paulo aí, estão ficando maluco. Os caras ficam malucos, Valu. Não, e hoje, assim, além do adversário... um juiz de, né? Não vamos falar. Nossa, não vamos. Mas a gente tem que deixar claro. Sempre a gente tem que deixar claro que o Cruzeiro jogou um jogo hoje contra um adversário que nunca havia perdido em casa dentro deste Campeonato Brasileiro, contra um juiz tendencioso que não aplicou a mesma regra do jogo, que para mim deixou de dar um pênalti para o Caio Jorge, deixou de dar um amarelo importante num lance de mano a mano para o Caio Jorge. Então, mostra também, Fabrício... Rigoroso nosso amarelo. Isso, aqui. Sabe o que para mim isso mostra? O tamanho do mental dos nossos atletas. Que eles sabem com quem que eles estão lidando. Isso, eles sabem. Não se... Dizem, e esse mental, Fabrício, os caras ainda tomaram um gol. Os caras, a gente, no caso, nós tomamos um gol ainda, velho. E os caras me chamam muita atenção. É um jogo de gente grande demais, de várias questões de maturidade em um só jogo. Então, assim, não é só 3 pontos não, tá, gente? E o Cruzeiro não ganhou absolutamente nada. Mas a gente tem que valorizar muito a campanha que o Cruzeiro está fazendo e o nível que esse time está atingindo nas mãos do Leonardo Jardim. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.